Romanos capítulo 15, versículo 16. Eu sei que o Senhor vai falar com você. Será que você pode falar para quem está do teu lado? Meu irmão, você veio no lugar certo. Deus vai falar contigo nessa hora. Não, desse jeito ele não acreditou. Desse jeito ele não acreditou que faltou verdade aí. Então agora para o lado não. Para quem está atrás de você, diga assim: irmão, Deus vai falar contigo hoje. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler juntos. A leitura vai estar aqui, você pode acompanhar. Eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhes o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Assim, tenho o direito de me gloriar em Cristo, pelo serviço realizado a Deus. Não me atrevo a julgar quão efetivamente Ele usou os outros, porém isso eu sei, Ele me usou para ganhar para Deus os gentios, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Desse modo eu preguei o evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Entretanto, meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe. Diga assim: ir ainda mais longe, e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, e em vez de edificar sobre alicerce dos outros, tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aquele que nunca ouviram falar dele o verão, e o compreenderão aqueles que não haviam ouvido falar dele. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, fala conosco, fala com a tua igreja, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém, tomar o teu assento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era garoto, eu tinha sonho de ser um jogador de futebol. Aí não deu muito certo, porque eu não tinha aquele a mais. Mentira, eu jogava bem, irmão, jogava bem. Jogava no gol, mentira, não jogava não, jogava no meio campo. E eu comecei a conhecer o evangelho, e eu acabei conhecendo a música, e comecei a gostar muito de música, e eu fiz participação de algumas orquestras. Toquei na Orquestra Sinfônica, a Oscar de Santa Catarina, toquei na orquestra da igreja. A igreja tinha uma grande orquestra, eu tocava em Big Band, tive o privilégio de fazer parte desse monte de instrumentos tocando junto. Quem já ouviu uma orquestra? Levanta a mão aí, você que já ouviu, né? É uma bênção, né? E eu gostava muito daquilo ali, e eu pude perceber que muitas das coisas que acontecem no meio de uma orquestra acontecem na nossa vida. E eu estava lendo durante a semana, meu devocional, a palavra, e algumas características do apóstolo Paulo me chamaram muito a atenção. E se eu pudesse comparar o Paulo, aquele músico que toda orquestra tem, que se destaca, que ele é melhor, ele tem uma facilidade, ele é mais disciplinado, ele é eficaz naquilo que ele está fazendo. Se eu pudesse, eu diria que o apóstolo Paulo, era esse cara que fez demais. Se você quiser ter mais ou menos uma noção, o apóstolo Paulo não foi só o maior missionário da igreja. O apóstolo Paulo foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento. Mas ele também foi o maior teólogo do Novo Testamento. A força de Paulo, a bravura de Paulo, o desenvolvimento de Paulo, isso chamava muito a atenção da igreja. Então eu posso dizer que, se Paulo estivesse em uma orquestra, ele seria aquele músico top demais. E eu comecei a ver algumas características daquilo que Paulo escreve nesse texto que eu vou falar com vocês aqui, alguns princípios que me chamaram muita atenção, e Deus falou comigo. É que Deus vai falar contigo também. Ele falou comigo, agora vai falar contigo, amém? Algumas características de atitude que Paulo teve, e agora nesses breves minutos eu quero que você leia comigo com esse atento. Olha o capítulo 15, versículo 16.
Eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhe o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo declara neste versículo que o trabalho que ele está realizando, o trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo para Deus, era como se fosse uma oferta que ele apresentava diante de Deus. Por exemplo, cada cidade que ele ia, cada vez que ele apanhava, cada vez que ele pregava, cada vez que ele preparava um sermão, cada vez que ele fazia uma visita, Paulo estava dizendo que ele fazia tudo aquilo que ele fazia como se fosse uma oferta diante de Deus. Trazendo para a nossa analogia, é como se cada atitude que nós fazemos pode ser como aquela atitude de um artista fazendo uma obra de arte com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Por exemplo, o seu trabalho, o seu relacionamento. Como você acorda pela manhã? Como é que você executa o teu trabalho, aquilo que você se propõe a fazer? Aqui eu sei que tem advogado, eu sei que tem estudantes, eu sei que tem gente que é mãe, tem gente que é pai. Como que nós fazemos as atividades que estão na nossa rotina de fazer? Eu não estou falando daquela atividade que você se prepara o ano, o mês todo, para aquela apresentação na igreja. Nossa, nós vamos ensaiar para aquele dia. Não, não. Eu estou falando aquela atividade de todo dia. Todo dia. O apóstolo Paulo está dizendo que a atividade dele de todo dia, ele oferecia diante de Deus. Será que será que eu e você poderíamos dizer como o apóstolo Paulo, que todo o nosso dia é construído como se fosse uma oferta ao Senhor, ou como se fosse um artista produzindo uma arte? Pensa, irmãos, todo dia quando você vai dormir, você faz uma reflexão: como é que eu vivi o meu dia? Esse dia nunca mais vai voltar. Esse dia foi preparado para o Senhor. Como é que eu vivenciei ele? Atento. Você sabe que um artista não pode fazer assim, né? Por exemplo, na orquestra, uma pessoa não pode pegar e falar pó, o outro tom, 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 o outro pu. Ia ser um filme de terror. Na orquestra, cada músico tem que fazer o som certo, tem que ter cuidado, tem que ter atenção. O apóstolo Paulo está dizendo que ele transforma a vida dele em uma obra de arte, em uma oferta que ele oferece ao Senhor. Cada trabalho que ele realiza, cada ação que ele faz no seu dia, ele oferece ao Senhor. Sabe que eu e você hoje, nessa noite, podemos nos comprometer? Quando você estiver lavando aquela louça, você dizer: é para o Senhor. Quando você estiver educando teus filhos, você dizer: é para o Senhor. Quando você estiver realizando um trabalho aqui na igreja que ninguém está vendo, mas você vai dizer: não, mas eu estou fazendo para o Senhor. Vamos pensar, irmãos. Pensa comigo. O teu trabalho, aquilo que você faz, quando você chega na sua empresa, depois de um dia de trabalho, você pode dizer assim: eu fiz para o Senhor. Quando você se compromete aqui na igreja com alguma coisa, na sua casa, na sua empresa, você pode dizer assim: eu me comprometi com o pastor, mas não foi com o pastor, eu me comprometi com o Senhor, e eu quero oferecer a Ele tudo o que eu estou fazendo. Pastor, até aquela mensagem para aquele cliente, sim, atenda o cliente como se estivesse atendendo Jesus. Transforme, tire essa questão dos extraordinários, transforme cada dia, cada coisa que você for fazer, o teu ambiente de trabalho, que quando você chegar nesse ambiente de trabalho, você tem assim: eu tenho alegria de estar aqui. Tem gente que você chega no ambiente de trabalho, é uma bagunça, meu irmão. A rotina da pessoa é uma bagunça, não prepara nada, não sabe o que vai fazer nada. Como é que ela vai oferecer aquele dia ao Senhor, se ela não tem clareza daquilo que ela vai fazer no seu dia? Quando você for naquela academia, malhar, aleluia. Agora eu posso falar porque eu comecei, oh glória. Você pode dizer: não, eu estou treinando para cuidar do corpo,
para cada vez o meu corpo ficar mais saudável, mais forte, para a glória do Senhor. E não assim, né? Estou treinando para as moças olharem o meu pânceps. Porque nós pensamos que Deus só recebe aquele momento que se você está orando no teu quarto. Deus adora e ama esses momentos. Esses momentos são importantes, mas pense que toda a tua vida, toda a tua rotina, cada conversa que você tem, tudo é como se você estivesse oferecendo a Deus. Quando você está ensinando os teus filhos, você está oferecendo uma oferta a Deus. Quando você está melhorando no teu trabalho, quando você está estudando para crescer, para se capacitar, você está oferecendo uma oferta a Deus. Se eu perguntasse para você, como é que está o teu dia? Como estão os teus planejamentos? Como é que você vive cada dia? Cada ação que você vai fazer? Você poderia dizer assim: não, pastor, cada ação que eu faço lá no meu trabalho, na igreja, é para o Senhor que eu estou fazendo. Não olha para o lado não, mas faça uma análise. Como que nós estamos nos comportando? Meus irmãos, Deus não habita na bagunça. Deus não habita na sujeira. Deus não habita na dúvida. Deus não habita nessas coisas. Aonde existe uma coisa que está meio incerta, está meio inclaro, pode ter certeza que Deus não vai usar aquilo. Quem vai usar aquilo é o diabo. Você tem uma amizade e as coisas não estão bem entre vocês. Aí você, em vez de não, vamos resolver, vamos sentar aqui, vamos resolver, vamos colocar as coisas claras, você começa e cada um vai ficando cada vez se afastando, e Satanás vai colocando coisas na nossa mente. Quando vê, a gente vai ter uma conversa, ficou 2 anos sem se falar e vê, meu Deus, não era nada daquilo. Deus é luz, luz é clareza, clareza é organização. Nós como cristãos precisamos ter no nosso dia, na nossa semana, cada coisa no seu lugar. Pastor, mas eu estou com alguns problemas, pastor, que me saíram, as coisas saíram do meu controle. Ok, irmãos, nós todos passamos por isso, mas nós precisamos pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, me direciona. Como que eu conduzo as coisas agora? Tem pessoas que acham que vão vir para a igreja e assim, ó, aí o pastor profetiza: Deus vai levantar médicos aqui, Deus vai levantar doutores aqui, e vai em nome de Jesus. Deus vai levantar missionários aqui, Deus vai levantar homens com casamento próspero e abençoado, uma família abençoada. Aí a pessoa acha: ai, Deus vai fazer. Então sentei, esperei, e Deus não fez. Porque quando Deus diz que vai fazer na tua vida, Ele não diz que vai fazer sozinho. É uma aliança que Ele faz contigo. Você pode falar comigo: Deus faz uma aliança comigo. Você pode falar para quem está do teu lado: irmão, Deus faz uma aliança contigo.